Boa, boa. Legal. Bem, depois eu vejo isso aqui do Audacity, depois eu converso aí. Mas 3, 2, 1 e... Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan. Vou começar de novo aí. Se alguém for gravar, grave agora ou não grave. Ou pelo menos espere aí começar a, a leitura de fato. Dole 1, Dole 2, Dole 3 e... Olá a todos, eu sou o Matheus Lassan, sejam muito bem-vindos ao canal da Restauração. Hoje nós faremos a leitura comentada da encíclica de Leão XIII, o grande papa que condenou a maçonaria e o ecumenismo, e nós faremos aqui a leitura da Testa in Benevolentiae Nostrae, a condenação do americanismo, essa heresia muito particular dos Estados Unidos da América, que em muito se confunde com o ecumenismo moderno e com o liberalismo. Então, se você gosta do nosso conteúdo, considere se inscrever no canal, deixar o joinha, comentar aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e mandar esse vídeo para todos os amigos, certo? Então, hoje vamos direto ao assunto. Aqui uma leitura da encíclica. Essa aqui, pessoal, é uma tradução que nós encontramos. Nós vamos deixar o PDF na descrição. E se precisar de alguma coisa, a gente faz uma tradução aqui na hora mesmo. Beleza? Stein, tá tudo certo aí? Quer começar a leitura? Quer fazer a introdução ainda? Daí eu continuo até o final daí? Pode ser. Deu comecinho, hein? Então, encíclica Testa in Benevolentiae Nostrae do Papa Leão XIII, concernente a novas opiniões, virtude, natureza e graça em relação ao americanismo. A nosso querido filho, cardeal James Gibbons, cardeal presbítero do título Santa Maria de Trastevere, arcebispo de Baltimore. Querido filho, saúde e bênção apostólica. Enviamos-lhe, através desta carta, uma renovada expressão da boa vontade que não deixamos de manifestar em nosso pontificado, aos seus colegas no episcopado e a todo o povo americano, valendo-nos de todas as oportunidades que nos foram dadas pelo progresso da vossa igreja ou de tudo que tens feito para salvaguardar e promover os interesses católicos. Além disso, muitas vezes consideramos e admiramos os nobres dons da sua nação, que permitem ao povo americano estar disposto a toda boa obra que promove o bem da humanidade e o esplendor da civilização. Embora esta carta não tenha a intenção, como as outras, de repetir as palavras de louvor tantas vezes pronunciadas, mas sim de chamar a atenção para algumas coisas que devem ser evitadas e corrigidas, ainda porque é concebida no mesmo espírito apostólico de caridade que inspirou todas as nossas outras cartas, esperamos que você a considere como mais uma prova de nosso amor, ainda mais porque é voltada a suprimir certas disputas que surgiram ultimamente entre vocês, em detrimento da paz de muitas almas. Uma breve nota aqui que eu acho interessante de fazer é que o Papa Leão XIII aqui está dizendo: estou corrigindo com caridade e quero que vocês vejam isso com amor. Muito bem, muitas vezes aqui na ação nós somos extremamente combativos e nós corrigimos os outros, mas sempre visando a salvação das almas, a salvação das pessoas envolvidas. Então as críticas que nos fazem, que vocês querem a destruição de tudo e tal, nós queremos primeiro conversão. Se as pessoas não se converterem, bem, aí arcam com as consequências. Mas esse aqui é o espírito do católico, exortar para converter. É sabido por vós, amado filho, que a biografia de Isaac Thomas Hecker, especialmente através da ação daqueles que se comprometeram a traduzir ou interpretar uma língua estrangeira, tem provocado sérias controvérsias por conta de certas opiniões apresentadas sobre o modo de liderar a vida cristã. Nós, portanto, devido ao nosso ofício apostólico, tendo que guardar a integridade da fé e a segurança dos fiéis, estamos desejosos em escrever-lhe mais detalhadamente sobre este assunto. O princípio básico dessas novas opiniões é que, a fim de atrair mais facilmente aqueles que diferem dela, a Igreja deve moldar seus ensinamentos de acordo com o espírito da época, relaxar parte de sua antiga severidade e fazer algumas concessões a novas opiniões. Muitos pensam que essas concessões devem ser feitas não apenas no que diz respeito aos modos de viver, mas também no que se refere às doutrinas que pertencem ao depósito da fé. Eles afirmam que seria oportuno, a fim de atrair aqueles que diferem de nós, omitir certos pontos de ensino que são de menor importância e atenuar o significado que a Igreja sempre lhes atribuiu. Bem interessante esse trecho, porque nós aqui da tradição, vez ou outra nos deparamos com um problema muito semelhante quando nós estamos conversando com uma pessoa que é neófita na fé católica, alguém assim que mal está ciente do que é a religião católica. Muito menos de todas as controvérsias que envolvem a religião católica, a crise em Vaticano II, tal e etc. Eu já vi algumas vezes, talvez no passado já tenha feito algumas coisas desse tipo, de fazer algo como: veja bem, vamos primeiro falar para a pessoa ir na missa, não interessa qual missa que ela vá, porque é importante assim que ela pegue o hábito católico,
Eu estou fazendo aqui uma abordagem, uma leitura contemporânea, ou contemporaneizada desse pequeno parágrafo aqui do início. Mas a pessoa precisa primeiro ir em qualquer igreja, primeiro vai rezando qualquer terço aí, se ela rezar os luminosos não tem problema, e aos poucos vai explicando tal. Bem, não é bem assim. E se você faz isso nesse contexto, você pode simplesmente começar a escolher quais artigos de fé você acha que convém e quais artigos não convém. E o católico é aquele que adere à igreja e à fé, ao depósito da fé deixado por Cristo através dos apóstolos de modo integral, sem suprimir nada. Então a verdade, olha só, tem acontecendo isso, isso, isso. Por quê? Porque se a pessoa comprar parcialmente, ela não comprou tudo. Se ela não comprou tudo, ela não é católica. O herege é justamente aquele que não comprou a doutrina como um todo, mas que escolheu pedaços. Heresia significa escolher o que quer acreditar. Então, bem, a verdade católica ela tem que ser apresentada na sua integralidade, sem isso de ficar nerfando, sem isso de ficar abaixando, rebaixando o nível para tentar convencer, e aí, como um conhecido nosso disse há um tempo atrás, fazer quase uma gamificação dentro da Igreja Católica, em que a pessoa começa nos níveis mais fáceis e vai crescendo assim até ela ter mais e mais verdade católica, como se catolicismo fosse em graus, né? Existe o catolicismo assim do iniciante, aí vai tendo o catolicismo de São Tomás de Aquino. Não é assim que a coisa faz. Acaba, às vezes não é nem um catolicismo esotérico, sabe, Murilo? Mas acaba levando a um catolicismo esotérico. Porque, bem, se tem um catolicismo que é para as pessoas que estão chegando agora na igreja e outro que é para aqueles que já estão lá há mais tempo, bom, disso aí para virar olha só, temos um catolicismo dos iniciados, um negocinho secreto aqui que só quem já passou por uma coisa muito boa aqui pode. É dois palitos. Então, são todos esses riscos assim que numa decisão pequena, que aparentemente inofensiva, tal coisa eu deixo para falar depois, está tudo embutido ali, a pessoa não percebe. E bem, como nós vimos aí no caso do Paulo Cogos e de outros, quando você suprime alguns artigos da fé para convencer as pessoas a aderir à fé católica, depois você vai ter graves problemas. Uma lição que eu aprendi no ano passado e que eu espero nunca mais cometer esse erro novamente na vida é que o neófito ele tem que adaptar antes de entrar. Então, se fulano se converter, se Beltrano se converter, ele primeiro se adapta, ele primeiro limpa os erros do passado, ele primeiro adere a uma postura totalmente católica, um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito de se portar católico, e depois é aceito nos nossos meios na Igreja Católica. Porque senão, o cara entra, aí acontece a dialética dele já tá dentro, mas na verdade ele tá fora e tem que aprender a ficar dentro, sendo que ele tá dentro, mas ele tá fora. Entendeu? Se não entendeu, fica tranquilo, porque é difícil de entender de fato. É a pessoa que tá dentro, tá fora ao mesmo tempo e tem que se corrigir estando dentro. Bem, claro que a conversão é um processo, a santificação demora, né? Ninguém aqui é santo ainda, esperemos, talvez alguém saia, mas o mínimo de coisa para a unidade interna do grupo funcionar tem que ter. Senão vira bagunça, senão avacalha tudo. Caso alguém queira fazer algum comentário, tá, pessoal? Mãozinha aqui, clica, abre o microfone, isso aqui é uma leitura comentada, então estão todos convidados a abrir o microfone e partilhar o que achar que convém. Continuando. Não são necessárias muitas palavras, querido filho, para provar a falsidade dessas ideias se recordares a natureza e a origem da doutrina que a Igreja propõe. O Concílio Vaticano, primeiro, o único Concílio Vaticano, porque a doutrina da fé que Deus revelou não foi proposta como uma invenção filosófica para ser aperfeiçoada pela ingenuidade humana. Aqui eu creio que é engenhosidade, o termo mais preciso. Mas foi entregue como um depósito divino à esposa de Cristo para ser fielmente mantida e infalivelmente declarada. Por isso, o significado dos dogmas sagrados, perpetuamente mantido, o que a nossa Santa Mãe, a Igreja, declarou uma vez. E esse sentido nunca deve ser deixado sob o pretexto de uma compreensão mais profunda deles. Nós não podemos considerar como completamente inocente o silêncio que propositalmente leva à omissão ou à negligência da doutrina cristã, pois todos os propósitos vêm do mesmo autor e mestre, o Filho unigênito, que está no seio do Pai. João 1:18. Eles estão adaptados a todos os tempos e a todas as nações, como é claramente visto pelas palavras de Nosso Senhor aos apóstolos. Ou seja, a verdade católica ela é universal. Catolicismo no grego significa universal. Ou seja, para todos os povos, de todos os tempos, de todas as nações, independente da cultura, tal, não sei o quê. Então, dizer, mas é que em tal cultura a coisa funciona. Claro, pequenos elementos que podem, por exemplo, no Oriente a missa ela é rezada, não é mais em vernáculo, porque não é mais o grego corrente, mas era em vernáculo no passado, ou seja, hoje a missa na Grécia, a missa católica, apostólica, romana, é rezada na Grécia em grego. Elementos que uma coisa assim, ok, mas a liturgia ela não está mudando a doutrina. A doutrina é a mesma, a verdade e a fé para todos os povos de todos os tempos. Fim de história. E bem, muito sabendo que
Pontos não essenciais, ou pontos que são tangenciais à doutrina, como a liturgia, não são doutrina propriamente dito, eles modificam a liturgia com o fim de criar um ambiente favorável para a mudança da doutrina. É exatamente o que aconteceu na Revolução, na Deforma da Semana Santa, que aconteceu sob o pontificado de Pio XII, a Deforma de Bonini em 55, ou seja, pegaram algo que não é a doutrina, modificaram a liturgia, tendo em vistas, como objetivo final, mudar a doutrina, que aconteceu no Vaticano II, na Revolução do Vaticano II. Também, está, quando tu quiser continuar a leitura, só avisar, meu caro. Se quiser, eu continuo já. Pode prosseguir. Certo. Ali nós não podemos, né? Eles estão adaptados a todos os tempos e a todas as nações. Certo. Eles estão adaptados a todos os tempos e a todas as nações, como é claramente visto. Nossa, eu perdi só um momento. Eles estão adaptados a todos os tempos e a todas as nações, como é claramente visto pelas palavras do nosso Senhor e os apóstolos. Ide e ensinai todas as nações, ensinando-os a observar todas as coisas que eu lhes ordenei. E eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Sobre isto, o Concílio Vaticano diz: todas as coisas devem ser acreditadas com a fé divina e católica, que estão contidas na palavra de Deus, escritas ou transmitidas, e que a Igreja, seja por um julgamento solene ou pelo seu magistério ordinário universal, propõe que a crença tenha sido divinamente revelada. Deixe longe da mente de qualquer um suprimir por qualquer razão qualquer doutrina que tenha sido transmitida. Tal política tenderia antes a separar os católicos da Igreja do que a trazer aqueles que diferem. Não há nada mais próximo do nosso coração do que ter aqueles que estão separados do rebanho de Cristo retornando a Ele, mas por nenhum outro caminho que o apontado por Cristo. Acho que aqui dá para comentar o seguinte. Bom, os protestantes, eles leem a Bíblia, eles batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, vamos falar só sobre isso e vamos ensinar somente esse pedaço da fé católica, que você tem que ler a Bíblia, tem que acreditar na Santíssima Trindade e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, agora eles são católicos. É claro que não funciona assim. Se vocês perguntam, mas por que o Papa está falando isso? É porque estava acontecendo isso. Isso aconteceu durante muito tempo nos Estados Unidos e, de certo modo, se alastrou para o restante do mundo. De ensinar um pedaço da doutrina que é conveniente para fazer ali uma espécie de ecumenismo. Acho que é isso, né, Stein? A história prova claramente... A regra de vida estabelecida para os católicos não é de tal natureza que não possa acomodar-se às exigências de vários tempos e lugares. A Igreja possui, guiada por seu divino mestre, um espírito bondoso e misericordioso, razão pela qual desde o princípio foi o que São Paulo disse de si mesmo: tornei-me tudo para todos os homens, para que eu possa salvar a todos. A história prova claramente que a Sé Apostólica, a qual foi confiada a missão não apenas de ensinar, mas também de governar toda a Igreja, permaneceu na mesma doutrina, no mesmo sentido e na mesma sentença. Mas no que diz respeito aos modos de vida, ela está acostumada a ceder tanto que, mantendo-se intacto o princípio divino da moral, ela nunca negligenciou acomodar-se ao caráter e gênio das nações que ela abraça. Quem pode duvidar de que ela agirá novamente nesse mesmo espírito se a salvação das almas assim o requerer? Nessa questão, a Igreja, no caso, que deve ser o juiz e não os indivíduos particulares, que muitas vezes se enganam com a aparência do bem. Nisso, todos os que desejam escapar da condenação de nosso predecessor, Pio VI, devem concordar. Ele condenou como prejudicial à Igreja e ao Espírito de Deus que a guia a doutrina contida na proposição 78 do Sínodo de 78, né? Do Sínodo de Pistoia, que a disciplina feita e aprovada pela Igreja deveria ser submetida a exame, como se a Igreja pudesse formular um código de leis inúteis ou mais pesado do que a liberdade humana pode suportar. Mas, querido filho, nessa questão de que estamos a falar, ainda o perigo maior e uma oposição mais manifesta à doutrina e à disciplina católica, em que os amantes das novidades, segundo os quais argumentam que devem apoiar uma tal liberdade na Igreja que, diminuindo de alguma forma sua supervisão e cuidado, permita aos fiéis seguir mais livremente a orientação das suas próprias mentes e o caminho de sua própria atividade. Esses são da opinião de que tal liberdade tem a sua contrapartida na recém-dada liberdade civil,
que é agora o direito e fundamento de quase todos os estados seculares. Nas cartas apostólicas sobre a Constituição dos Estados, dirigidas por nós aos bispos de toda a Igreja, discutimos este ponto longamente. Lá estabelecemos a diferença existente entre a Igreja, que é uma sociedade divina, e todas as outras organizações sociais, que dependem simplesmente do livre-arbítrio e das escolhas dos homens. É válido, portanto? Acho que esse ponto é interessante ressaltar. Nós leremos ainda essa encíclica aqui, a Immortale Dei, de Leão XIII, que, bem, a Igreja Católica ela é uma instituição divina, não é uma instituição humana. Ou seja, os direitos que a Igreja Católica tem não foram dados por homens. Não depende do mandato, da permissão de homem algum. Foi dado por Cristo Nosso Senhor. Um exemplo que me vem à mente é quando qual o bispo que converteu o Santo Agostinho? Santo Ambrósio. O imperador está ali aprontando algumas coisas em Milão e ele aparece na igreja e Santo Ambrósio fala, vai embora. Quem te mandou aqui? Quem me mandou foi Deus. Eu estou aqui por mandato divino. Então, ponto. A Igreja Católica não depende da concordância das pessoas e a autorização para exercer os seus direitos. Diferentemente das associações humanas, que essas aí dependem, em alguma medida, né? Depender umas mais, outras menos, mas vai depender da concordância dos indivíduos. Uma sociedade que não tem concordância nenhuma dos seus súditos ou associados, tem alguma coisa muito errada com ela. É o caso de governos tirânicos, de fato. A gente já tem uma longa playlist sobre esse tema aqui no canal. Acho que pode prosseguir, Stein. Certo. É válido, portanto, direcionar particularmente a atenção para a opinião de que serve como argumento em favor desta maior liberdade buscada e recomendada aos católicos. Se alega que agora foi proclamado o decreto do Vaticano sobre a autoridade magisterial infalível do Romano Pontífice. Já não há mais com o que se preocupar sobre o assunto e, por conseguinte, desde que isso foi assegurado, se abre a cada indivíduo um campo mais amplo e livre, tanto para o pensamento quanto para a ação. Mas tal raciocínio é evidentemente defeituoso, uma vez que, se quisermos chegar a uma conclusão sobre a autoridade magisterial infalível da Igreja, seria preferível que ninguém desejasse se afastar dessa autoridade. E mais do que isso, liderada e dirigida de tal maneira, as mentes de todos desfrutariam de uma segurança maior de não cair em erro privado. E, além disso, aqueles que se valem de tal raciocínio parecem afastar-se seriamente da sabedoria providente do Altíssimo, que se dignou a dar a conhecer por decisão solene a autoridade e o direito supremo de ensinar a sua sé apostólica, e proferiu tal decisão precisamente para salvaguardar as mentes dos filhos da Igreja dos perigos dos tempos atuais. Esses perigos, a saber, a confusão entre licença e liberdade, confusão aí que foi muito esclarecida aí na aula da Encíclica Libertas Prestantíssima aqui no canal, a partir de discutir e mostrar contumácia sobre qualquer assunto possível, o suposto direito de ter qualquer opinião que lhe agrade sobre qualquer assunto e torná-las conhecidas ao mundo por meio de publicações tem envolvido as mentes na escuridão de que agora é uma necessidade maior do magistério da Igreja do que antes, para que as pessoas não lembrem da consciência e do dever. Nós, na verdade, não pensamos em rejeitar tudo o que a indústria moderna e o estudo produziram. Longe disso, damos as boas-vindas ao patrimônio da verdade e a um âmbito cada vez mais amplo de bem-estar público que ajuda no progresso do aprendizado e da virtude. No entanto, tudo isso para ser de qualquer benefício sólido, ou melhor, e ter uma existência e um crescimento reais, pode ser feito com a condição de reconhecer a sabedoria e a autoridade da Igreja. Agora, no que diz respeito às conclusões que foram tiradas das opiniões acima mencionadas, acreditamos de boa fé que não houve intenção de erro ou astúcia nelas. Mas mesmo assim, essas questões em si, sem dúvida, mereciam um certo grau de desconfiança. Em primeiro lugar, toda orientação externa é deixada de lado porque é considerada supérflua e até negativa para as almas que lutam pela perfeição cristã, sendo seu argumento que o Espírito Santo derrama mais graças ricas e abundantes do que antes nas almas dos fiéis, de modo que, sem intervenção humana, ele os ensina e os guia por certa inspiração oculta. No entanto, não é sinal de excesso de confiança querer medir e determinar o modo de comunicação divina para a humanidade, uma vez que a humanidade depende completamente de sua própria boa vontade, e ele é um dispensador muito generoso dos seus próprios dons. O Espírito sopra onde quer.
mas a cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Antes de prosseguir, já falei algumas vezes aqui no canal, e é sempre bom ressaltar, sempre bom repetir, que a Igreja Católica, ela não cria dogmas, ela declara dogmas. Significa o seguinte, não é que o Romano Pontífice se tornou infalível depois do Concílio Vaticano I. Não. O Romano Pontífice sempre foi infalível. Porém, devido à confusão dos seus tempos, houve a necessidade da Igreja se reunir e ensinar e declarar infalivelmente, de modo dogmático, que o Romano Pontífice é infalível. Isso é um ponto interessante. Por quê? Porque o direito não é dado pelos homens, é um direito dado por Deus. Então, se a Igreja fosse uma sociedade humana, poderia acontecer o seguinte: hoje, em 2024, nós vamos revogar o dogma da infalibilidade, ou seja, a partir de hoje, o Papa não é mais infalível. Aconteceria isso. Uma sociedade humana, por exemplo, um Estado, ele pode subir uma nova Constituição, ele pode derrogar uma Constituição, ele pode proclamar uma lei, ele pode revogar uma lei, criar uma lei oposta àquela lei anterior, ele pode fazer várias coisas. Agora, a verdade católica, ela é imutável desde sempre, porque Deus é eterno. E eterno não significa que ele teve começo, ele é antes do começo da história humana. Ele é eterno, desde o princípio até o fim. Ele é o que é. Nós aqui somos passageiros, certo? Então, os direitos da Igreja Católica derivam do fato dela ser instituída divinamente, dada por Cristo, por Deus mesmo, Nosso Senhor. Dentro desse assunto do ecumenismo, é bom fazer essa pontuação, porque fica parecendo para algumas pessoas de mentalidade mais moderna, de mentalidade mais continuista, de que, veja bem, a Igreja mantém os mesmos dogmas, mas a forma de aplicar esses dogmas muda, ou seja, abre uma porta já para o liberalismo, para o modernismo, para o ecumenismo, por um não entendimento adequado do que é a Igreja Católica, que é uma sociedade divina e não uma sociedade humana. Kleber. Só para complementar a tua fala, você falou ali no começo que o concílio, ele se reúne, um concílio da igreja verdadeira, né, ele se reúne para resolver a confusão. O que aconteceu no Concílio Vaticano II foi o contrário, né? Eles se reuniram, aí é que veio mais confusão ainda. Dogmaticamente falando, muita coisa já estava claro, quase a doutrina já estava clara, mas depois dos documentos do concílio, aí acontece toda uma confusão. Porque, bem, você vai tentar interpretar os documentos conciliares à luz da tradição, você não consegue, mas consegue parcialmente na medida que eles têm que se inspirar em fontes católicas. Ou seja, eles vão utilizar a Bíblia, falando em termos aqui bem simples, para defender a liberdade religiosa, para defender o ecumenismo. Ou seja, então vamos fazer um encontro de Assis em que o Papa, entre aspas, o João Paulo II, vai colocar um Buda em cima do altar, vai receber bênção de xamã, vai beijar o Corão, mas está baseado na Bíblia, de algum modo. Ou seja, a confusão veio do concílio, e o concílio não serviu para desfazer a confusão veio do concílio. Justamente porque não são documentos católicos. Serviu ali para virar a coisa e atrapalhar com tudo. Consagrar no Jardim do Vaticano a Pachamama, esses escândalos modernos todos. Reuniram, exato. Olha lá o Lucas. Retirar o terço para não ofender as outras falsas religiões, como fez aí o Wojtyla, né? Então, aí é de fato baixar a igreja para um nível humano. Aí sim, é baixar a igreja a um nível humano. Creio que prosseguimento, então. Pode prosseguir. E qualquer um que se lembre da história dos apóstolos e a fé da igreja nascente, as provações e mortes dos mártires e, acima de tudo, aqueles tempos antigos tão frutíferos em santos, ousam medir nossa idade com estes, ou afirmar que eles receberam menos derramamento divino do Espírito de Santidade. Para não insistir sobre este assunto, não há ninguém para questionar a verdade de que o Espírito Santo certamente age através de uma misteriosa descendência nas almas dos justos e que ele também inflama com advertência e impulsos, a menos que fosse o caso, qualquer defesa e autoridade externa seria ineficaz. Se alguém está persuadido de que pode concordar com a verdade salvífica, isto é, a verdade evangélica, quando é proclamada sem a iluminação do Espírito Santo, que dá a todos a suavidade de assentir e perseverar, tal pessoa enganada por espírito herético. Além disso, como mostra a experiência, esses movimentos e impulsos do Espírito Santo são mais frequentemente experimentados através da mediação e luz de uma autoridade magisterial externa. Para citar Santo Agostinho, ele opera com o fruto coletado de árvores boas, para que ele externamente as rega e cultiva fora do ministério dos homens, e por si só lhes dá o crescimento interno. Certamente, pertence à lei comum da providência amorosa de Deus que, assim como ele decretou que os homens são salvos principalmente pelo ministério
pelo Ministério, ele decretou que os homens são salvos principalmente pelo Ministério dos Homens. Ele também queria que aqueles que ele chamava para as alturas da santidade fossem guiados por homens. E por essa razão, São João Crisóstomo declara que são ensinados por Deus pela instrumentalidade dos homens. Somos ensinados por Deus pela instrumentalidade dos homens. Pois embora Saulo, determinado entre vingança e matança, ouviu a própria voz do Nosso Senhor e perguntou: o que desejas que eu faça? Ele foi instruído a entrar em Damasco e procurar por Ananias. Entra na cidade e lá será dito o que deves fazer. Tampouco podemos deixar de considerar o fato de que aqueles que estão se esforçando pela perfeição, já que, por este fato, não andam em caminho trilhado ou conhecido, são os mais propensos a se desviar, têm maior necessidade do que outros de um professor guia. Tal orientação já obteve na igreja, tal orientação já obteve na igreja, este tem sido o ensinamento universal daqueles que, através dos tempos, foram eminentes em sabedoria e santidade. Portanto, rejeitá-lo seria comprometer-se com uma crença ao mesmo tempo precipitada e perigosa. Pode falar, Luiz Guilherme? Vocês estão ouvindo? Sim. Um comentário que quando se leu ali sobre o que São João Crisóstomo falou, né, que somos ensinados por Deus pela instrumentalidade dos homens. Né? Disto é dado um exemplo notável nos primeiros dias da igreja. Eu me recordei aqui de recentemente estar numa discussão com um amigo, perceber a dificuldade dele de compreender, por exemplo, a herança, né? A herança que a gente tem, que nos foi, de certa forma, a herança do reino de Portugal, né? A herança do último reino cristão, assim, da Europa, digamos assim, né? Dos últimos 6 séculos passados, assim. E a dificuldade deles de compreender justamente por isso, porque a partir de um período da década de 50 do século passado para cá, as pessoas têm como referência justamente esses homens que desprezam a história da igreja, né? Então, a importância da gente reconhecer a história eclesiástica para compreender de onde nós viemos, para compreender nossas origens, nossa raiz, até mesmo, né, digo, lusitanas, né? De uma forma realmente adequada, de ter essa compreensão maior, né? E eu vejo que o que falta para as pessoas é justamente um estudo básico assim da história eclesiástica, sabe? Do entendimento de como foi. Pois hoje, se falar até de santos, assim, as pessoas têm uma compreensão muito triste mesmo, né? Tem gente que pensa que São Francisco de Assis cuidava de animalzinho, cara. Entendeu? Umas coisas assim, tá nesse nível. Então, o que aí o Papa, de certa forma, deixa claro, né? A capacidade de que homens têm de ser instrumento para quê? Né? Para isso, né? É um instrumento, na realidade, né? Tanto os exemplos de martírio e tudo mais, mas ele também é um instrumento para que se esqueça tudo isso, né? Então, não sei se eu fui muito claro, mas... Sim, se me permite complementar com um exemplo bem recente que a gente teve, na live que nós fizemos aí com o Foyer essa semana, o Foyer Ojeda, o Foyer disse por que ele não continuou na Igreja Católica, que ele estudou num colégio católico, que, parênteses, é o maior fabricante de apóstatas e ateus do Brasil, porque um monte de ateus que eu conheço passaram em colégios católicos, e dos que eu conheço de colégios católicos, pouquíssimos são católicos de verdade, fecha parênteses. Mas ele dizendo o seguinte, que ele tinha um preconceito muito grande com a Igreja Católica, porque a Igreja Católica que ele conheceu foi o modernismo, que não é a Igreja Católica, que não é a religião católica. Aí ele falou, isso aqui é um bando de bandido, de gente que quer me vender uma fé só para ganhar dinheiro em cima de mim, uma forma de manipulação, então vamos libertar disso aí, não quis mais saber de Igreja Católica. Anos depois ele foi visitar lá uma comunidade tradicional, e ele falou, então isso aqui que é a Igreja Católica, ou seja, hoje em dia, nós temos o seguinte problema, Luiz. Como é que a gente vai pedir, como é que nós vamos exigir que as pessoas guardem, sejam guardiões da tradição que elas receberam, sendo que elas não receberam essa tradição, sendo que elas não conhecem a fé católica, não conhecem a tradição. Uma pessoa, um tempo atrás, entrou em contato comigo, ele era da Bahia, e querendo saber, isso faz um tempo já,
como que ele levaria alguns padres para fazer missa lá. E ele falou, olha, aqui na minha casa nós temos um altar dedicado a Santo Antônio, porque já desde o meu, sei lá, tataravô aqui, todos os homens da família chamam Luiz Antônio, Mateus Antônio, Marcos Antônio, João Antônio, ou seja, todo mundo aqui é devoto de Santo Antônio, a gente tem aqui devocionário de Santo Antônio, tem as histórias de Santo Antônio, tem aqui não sei o quê, todo mundo aqui conhece tudo, tem uma imagem aqui de 200 anos, que foi meu bisavô que comprou de não sei quem, que trouxe de não sei aonde, ou seja, existia no Brasil profundo algo de católico. Conhecia-se a fé católica, conhecia-se a tradição, ainda que conhecesse mais a tradição de um determinado santo, mais de outro, né, a depender das ordens religiosas que passavam por aquela região, podia-se conhecer mais de um, mais de outro, mas existia um conhecimento vivo do que era a fé católica, do que era a tradição, sabiam contar a história da Igreja Católica, pelo menos ali, alguns pedaços, partes importantes para manter a fé viva. Hoje em dia, quem sabe o que de Igreja Católica? Eu costumo contar que, quando eu me converti ao catolicismo, a primeira coisa que eu fiz foi ir na paróquia, né, Novo Zordo, perto da minha casa e tal, e, bem, eu participava de grupo de jovem na igreja protestante, fui lá no grupo de jovens da igreja católica, entre aspas, né, a paróquia perto de casa, e aí, bem, então aqui, vamos fazer um estudo e tal, eu fui perguntando, falando e tal, deu ali 1, 2 semanas, eles já queriam que eu começasse a dar pregação e tal, porque, nossa, mas você conhece muita coisa, e eu não tô dizendo aqui que eu sou um gênio, muito longe, mas assim, eu, como protestante, li a Bíblia já tinha esse costume, e quando eu virei católico lendo o catecismo. Então, assim, eu li o catecismo, meu Deus, o conhecimento aqui é de outro mundo que esse menino tem, eu não tem que dar aula de catequese para pessoa, você fica assim, tem alguma coisa errada nisso aqui. Tem alguma coisa muito errada nisso aqui. Muito errada. Muito, 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 muito errada. Então, esse aí é o problema. Acho que complementa, fez sentido, né, Luiz? Eu acho que... Sim, sim. Hoje o povo não reconhece, né? Talvez, né? Esses instrumentos, né? É o que você disse. Antigamente eles tinham noção desses santos e, assim sendo, eles conectavam de certa forma, a fé, a Deus, né? A doutrina. E agora eles não reconhecem mais. Poxa, os caras hoje estão falando aí, quem que é santo? O santo é aquele que beija o Corão. O santo é aquele que promove... nem vou falar mais, não. Fica até triste. Pois é. Então, se essa igreja católica modernista aí, o modernismo, é a igreja de Cristo, bem, então ser ateu não é uma opção tão ruim. Claro. Exatamente. Você olha o Bergoglio, as coisas que ele apoia, as pessoas que ele apoia, Pachamama, tal, não sei o que é bem. Então, eu, sei lá, vou ler a Bíblia aqui em casa, vou fazer o bem aqui do jeito que der na cabeça, e eu vou ser mais católico do que esse Papa, óbvio. Evidente. Então, isso é um problema. Acho que foi um bom adendo que a gente fez aqui, mas já dá para voltar aqui pro texto, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que é aqui, né? Será que esses homens, não é? Não. É para aqueles que consideram isso. Aí mesmo. Para aqueles que consideram o problema mais a fundo, mesmo sob a suposição de que não há orientação externa, ainda não está claro o que está na mente dos inovadores, propósito daquele influxo mais abundante do Espírito que eles tanto exaltam. Para praticar a virtude, a essência do Espírito Santo é absolutamente necessária, no entanto, encontrarmos esses fanáticos pela novidade, dando a importância injustificada às virtudes naturais, como se respondessem melhor às necessidades e costumes da época, e como se, adornando com eles, o homem tornou-se mais pronto para agir e mais forte em ação. Não é fácil entender como as pessoas, de posse da sabedoria cristã, podem preferir virtudes naturais às sobrenaturais, ou atribuir-lhes maior eficácia e fertilidade do que a elas. Será que a natureza unida à graça é mais fraca do que quando é abandonada a si mesma? Será que esses homens, ilustres por sua santidade, a qual a igreja distingue e homenageia, são deficientes na ordem da natureza e em seus talentos porque se destacaram em sua força cristã? Embora possa às vezes imaginar atos dignos de admiração, que são resultado da virtude natural, existe alguém dotado simplesmente de uma virtude natural? Existe alguém que não tenha sido tentado pela ansiedade mental, e isto em nenhum pequeno grau? No entanto, dominar tais coisas, como também preservar, em sua totalidade a lei da ordem natural, requer uma assistência do alto. Esses únicos e notáveis atos, aos quais temos aludido frequentemente, após uma investigação mais próxima, são encontrados para exibir a aparência e não a realidade da virtude. Admitamos que seja virtude, a menos que corremos em vão, e não sejamos conscientes da eterna bem-aventurança que um bom Deus, em sua misericórdia, nos destinou, de que valem as virtudes naturais, a menos que sejam secundadas
pelo dom da graça divina. Por isso, Santo Agostinho bem diz, maravilhosa é a força e rápido o curso, mas fora do verdadeiro caminho. Pois assim como a natureza do homem, devido à primeira queda, está inclinada ao mal e à desonra, ainda assim, com a ajuda da graça elevada, é trazida juntamente com uma nova grandeza e força. Assim também a virtude, que não é produto da natureza, mas também da graça, torna-se frutífera para a vida eterna e assume um caráter mais forte e duradouro. Essa superestimação da virtude natural encontra um modo de se expressar ao assumir uma divisão de todas as virtudes em ativas e passivas, afirmando enquanto as virtudes passivas encontraram um lugar melhor em tempos passados. Nossa época deve ser caracterizada pelas ativas. É evidente tal divisão e distinção não podem ser mantidas, pois não há, nem pode haver, virtude meramente passiva. Virtude de São Tomás designa a perfeição de alguma capacidade, mas o fim de tal capacidade é um ato. Um ato de virtude é nada mais do que o uso do livre-arbítrio, agindo isto é, sobre a graça de Deus, se o ato for de virtude sobrenatural. Somente acreditará que certas virtudes cristãs estão adaptadas a certos tempos e outras a outros tempos, que não se recordar das palavras do apóstolo, a quem ele conheceu, predestinou a conformar a imagem do seu filho. Cristo é o mestre e modelo de toda a santidade, e para a medida todos aqueles que inspiram a vida eterna devem se conformar. Cristo não conhece mudança com o passar dos tempos, visto que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Homens de todas as idades receberão preceito, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em todas as épocas, ele se manifestou como obediente até a morte. Em todas as épocas, os dizeres do apóstolo é forte. Os que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com os seus vícios e concupiscências. Quer Deus que hoje essas virtudes sejam praticadas no grau dos santos dos tempos passados, que em humildade, obediência e autocontrole eram poderosos em palavras e ações, para grande proveito não somente da religião, mas do Estado e do bem-estar público. A partir desse desprezo pelas virtudes evangélicas, erroneamente qualificadas como passivas, houve um pequeno passo para alcançar o desprezo da vida religiosa que, até certo ponto, tomou conta de algumas mentes. Que isso é apoiado pelos defensores dessas novas visões e inferimos de algumas de suas declarações sobre os votos professados por ordens religiosas. Eles dizem que esses votos se afastam do espírito de nossos tempos, pois eles se estreitam os limites da liberdade humana, que são mais típicas de mentes fracas do que de mentes fortes, que longe de ajudar a melhoria humana e o bem da organização humana, são prejudiciais um para o outro. Mas quão falsas são essas afirmações é evidente, uma vez que a prática e a doutrina da igreja sempre aprovou grandemente a vida religiosa, e não sem uma boa causa, eles se mostraram soldados prontos e corajosos de Cristo, sob o chamado divino, abraçaram livremente esse estado de vida, não contentes com a observância dos preceitos, mas indo aos conceitos evangélicos. Deveríamos julgar isso como uma característica das mentes fracas? Ou podemos dizer que é algo inútil ou prejudicial, um estado de vida mais perfeito? Aqueles que se vinculam pelos votos da religião, longe de terem sofrido uma perca da liberdade, gozam daquele tipo mais completo e mais livre, aquela liberdade pela qual Cristo nos fez livre. Este outro parecer seu, a saber, a que a vida religiosa é totalmente inútil ou de pouca ajuda para a igreja, além de ser prejudicial às ordens religiosas, não pode ser a opinião de quem lê os arquivos da igreja. Por acaso, o seu país, os Estados Unidos, não deve tanto o início de sua fé quanto sua cultura aos filhos dessas famílias religiosas, a uma das quais, ultimamente, coisa muito digna de louvor, você decretou que fosse erguida publicamente uma estátua. E mesmo nos tempos atuais, onde quer que as famílias religiosas sejam fundadas, que colheita rápida e frutífera de boas obras elas trazem consigo, quantos deixam suas casas e procuram terras estranhas para transmitir a verdade do Evangelho e expandir os limites da civilização? E isso fazem com a maior alegria em meio a múltiplos perigos. Entre eles, não menos certamente do que no resto do clero, o mundo cristão encontra os pregadores da palavra de Deus, os diretores das consciências, os mestres da juventude e a própria igreja, os exemplos de toda a santidade. Nenhuma diferença de dignidade deve ser feita entre aqueles que seguem um estado de vida ativa e aqueles que, encantados pela solidão,
entregam suas vidas à oração e à mortificação corporal. Certamente, quão bom reconhecimento tem merecido eles, e eles merecem, é conhecido com certeza por aqueles que não esquecem que a oração contínua do homem justo serve para trazer as bênçãos do céu quando essas orações e a mortificação corporal é adicionada. Mas se aqueles que preferem formar um corpo sem obrigação de fazer votos, sigam esse caminho. Não há algo novo na igreja, muito menos repreensível. Tenham cuidado, de qualquer forma, em não colocar tal estado acima das ordens religiosas. Pelo contrário, uma vez que nos tempos atuais a humanidade está mais propensa do que em épocas anteriores a se entregar aos prazeres, aqueles que deixaram todos os seus pertences e seguiram a Cristo tiveram mais valor. Finalmente, para não nos alongar ainda mais, afirma-se que o caminho e método que até agora tem sido seguido entre os católicos e para atrair de novo os que se afastaram da igreja devem ser deixados de lado e outro deve ser escolhido. Sobre esse assunto, bastará evidenciar que não é prudente depreciar aquilo que a antiguidade, em sua larga experiência, tem aprovado e que é ensinado ademais pela autoridade apostólica. As Escrituras nos ensinam que é dever de todos sermos solícitos pela salvação do nosso próximo, de acordo com as possibilidades e posição de cada um. Os fiéis realizam isto pelo religioso cumprimento dos deveres de seus estados de vida, a retidão de seu comportamento, suas obras de caridade e sua oração sincera e constante para Deus. Por outro lado, aqueles que pertencem ao clero devem fazer isso pelo cumprimento instruído de seu ministério de pregação, pela pompa e esplendor das cerimônias, especialmente dando a conhecer com suas próprias vidas a beleza das doutrinas que transmitiu São Paulo a Tito e Timóteo. Mas, se no meio das diferentes formas de pregar a palavra de Deus, alguém optar em se dirigir aos não católicos, não nas igrejas, mas em um lugar sem buscar controvérsias, mas falando amavelmente, esse método certamente não disporia de problemas. Mas aqueles que cumpram tal ministério sejam escolhidos pela autoridade dos bispos e sejam homens cuja ciência e virtude tenham sido previamente provadas. Pensamos que há muito em seu país, que separados da verdade católica, mais por ignorância do que por má vontade, que podem ser levados mais facilmente ao único rebanho. Eu mudei aqui, calma aí que Ao único rebanho de Cristo, se a verdade lhes for apresentada de maneira amistosa e familiar. Tendo dito tudo isso, é evidente, querido filho, que não podemos aprovar as opiniões que juntas se designam como nome de americanismo, mas se este nome deve entender-se o conjunto de dons espirituais que pertencem ao povo da América, assim como outras características pertencentes a outras diversas nações, ou então, ademais, por esse nome se designa vossa condição política e as leis e costumes por quais sois governado. Não há nenhuma outra razão para rejeitar esse nome. Mas, se for entendido que as doutrinas que foram mencionadas acima não são apenas identificadas, mas também exaltadas, não haverá lugar para dúvidas de que os nossos veneráveis irmãos, os bispos da América, serão os primeiros em repudiá-lo e condená-lo como algo sumamente injurioso para que eles mesmos, para o seu próprio país. Pois isso levantaria a suspeita de que há entre vocês quem forjem e queiram uma igreja diferente na América do que há em todas as outras regiões do mundo. Um pequeno aviso aqui para quem está assistindo no YouTube, essa aqui é uma leitura para introduzir o tema do americanismo e com a graça de Deus abordaremos esse tema em maior profundidade e detalhe numa aula futura. O americanismo é essa doutrina que escolhe qual parte convém e qual parte não convém apresentar aos não católicos e também essa divisão entre virtudes ativas e virtudes passivas, que as virtudes ativas teriam mais valor do que as passivas. Isso gerou alguns problemas que nós abordaremos melhor numa aula futura. Então considerem essa leitura de hoje apenas uma introdução ao tema, para que fique mais claro assim no futuro. Pode prosseguir. Perdão. Porém, a verdadeira unidade é una, tanto por sua unidade de doutrina como por sua unidade de governo, e também é católica. E desde que Deus estabeleceu o centro e fundamento da unidade na cátedra do bem-aventurado Pedro, é justamente chamado de Igreja Romana, porque onde ali está Pedro, ali está a Igreja. Portanto, se alguém quiser ser considerado um verdadeiro católico, deve ser capaz de dizer de coração as mesmas palavras que Jerônimo dirigiu ao Papa Damaso. Eu,
não seguindo ninguém antes de Cristo, estou unido em amizade à sua santidade, isto é, a cátedra de Pedro. Sei que a igreja foi construída sobre ele como sua rocha, e todo aquele que não está unido convosco espalha. Essas instruções que lhe damos, querido filho, em cumprimento do nosso dever, numa carta especial, tomaremos cuidado de que sejam comunicados aos bispos dos Estados Unidos, assim, testemunhando novamente o amor pelo qual abraçamos todo o vosso país, um país que no passado tanto fez pela causa da religião e que, com a ajuda de Deus, fará coisas ainda maiores. Para vós e para todos os fiéis da América, transmitimos com grande amor, com promessa de existência divina, a nossa bênção apostólica. Dado em Roma, de São Pedro, 22º dia de 1899, 21º nosso pontificado, Papa Bento 13. É isso. Está Pra mim, mudo você aí, tá Matheus. sem som, Matheus. Agora eu tô com som. Uma encíclica curta, direta, ela explica bem essa questão do americanismo, de escolher qual ponto mostrar, e já fala um pouco sobre as influências, ou melhor, as consequências que isso traria na Igreja dos Estados Unidos, de quase criar uma igreja própria, com características próprias. E bem, espero que a gente consiga abordar melhor isso no futuro, fazer um detalhamento histórico de quem eram essas pessoas, de onde veio essas ideias e do que aconteceu, do que isso somou para o movimento revolucionário que iniciou no século XX. Mas é a introdução de hoje aqui. Algum comentário, pessoal? Eu tenho um pensamento que eu gostaria de compartilhar. Eu aprofundei bastante aqui em reflexões, desde aquele ponto, principalmente, da instrumentalização do homem para os fins de Deus, né? Nossos tempos parece que nos é apresentado muito mais atores, né? Atores no sentido de cênicos, né? Do que verdadeiros homens, né? Em ação, nesse sentido. E a gente acaba ocupando, que assemelha-se também com aquela ideia da formação do imaginário, né? Que acaba preenchendo o nosso imaginário de personalidade, de pessoas, as quais substituímos talvez o espaço que deveria ser tomado pelo conhecimento dos grandes santos, dos grandes das pessoas realmente importantes para a história da humanidade, para a história assim da humanidade, eu digo aquela que há ação evidente de Deus, né? E em nossos tempos a gente está muito afundado nisso. Temos muitas pessoas em evidência e poucas têm significado verdadeiro, né? Então, concordo absolutamente. Eu assisti numa aula, creio que foi da Ivone Fedeli, ela dando um exemplo que eu achei uma explicação muito boa de como funciona esse processo de perder o senso da realidade. Que você pode fazer com que uma pessoa não goste de um suco de dois modos. Você pode jogar muito açúcar no suco de laranja e falar para a pessoa, isso aqui é suco de laranja. Ela não vai gostar. Ou você pode jogar também um amargor, sei lá, um jiló no meio do suco, bater com jiló, deixar aquilo muito amargo e dizer, isso aqui é suco de laranja. Ou seja, nos dois casos, perde-se o senso do que é o suco de laranja, jogar sal no suco, exatamente, vocês entenderam o ponto. Né? Você pode fazer ficar bom demais ou ficar ruim demais e a pessoa não vai gostar em nenhum desses casos. E qual é um dos problemas que a gente vê no mundo de hoje? É que nós perdemos o senso o exemplo de heróis. Não há mais heroísmo em nossos tempos. Nós não vemos assim uma pessoa que nós conhecemos, uma pessoa de carne e osso, um exemplo vivo que nós vemos com os nossos olhos, a ser uma pessoa heróica. Nós vemos exemplos de heroísmo onde? Nos filmes da Marvel. Então, o Capitão América, ele é um super-homem. Esse aí é uma pessoa assim de extrema coragem. Poxa, olha só como é boa a coragem do super-homem. É uma pena que eu nunca vou poder ser tão corajoso quanto o super-homem, porque eu não tenho uma genética modificada, não passei por um tratamento secreto dos Estados Unidos, eu não sou homem de ferro, não tenho uma armadura assim assada, então, bem, eu vou ser um beta, um gado aqui qualquer, vou ver, não posso mudar nada. São substitutos dos santos, exatamente. Então, santidade, isso é um valor absolutamente desconhecido para o brasileiro. O sentimento, o valor da castidade. Hoje em dia, na mentalidade do brasileiro, o homem que é casto é um homem de segunda, terceira categoria. É alguém assim que não vale nada. Então, assim, valoriza-se as qualidades ruins e não se valoriza as qualidades boas. E quando se tem qualidades boas, bem, são coisas assim inatingíveis. Exemplos assim de, aspas, heróis pro brasileiro médio de hoje em dia, sei lá, jogador de futebol. Pô, na final o cara teve o sangue frio de meter um gol ali no pênalti, ok. E, sei lá, ganhou o campeonato, a Copa do Mundo, o Campeonato Brasileiro, legal. Como é que você vai aplicar um exemplo de heroísmo semelhante na tua vida prática? Tu não é jogador de futebol, então assim, fica uma coisa insossa. E aí a vida vai perdendo graça. Isso também é um dos motivos da depressão de hoje em dia. Porque, bem, se eu não posso ser uma pessoa grande na minha vida cotidiana,
e a minha vida cotidiana não tem finalidade, porque não me permite ser uma pessoa grandiosa, então depressão. E aí, por outro lado, a pessoa... Isso, por exemplo, acontece no romance. Um dos grandes problemas do romance é esse. Ah, porque a menininha vai se apaixonar por um cara do romance, que ele é alto, rico, bonito, cheiroso, trata bem, é legal, se dá bem com todo mundo gosta dele, é admirável, flores, dinheiro, viagens e tal. Então, isso aí é um exemplo de romance. Aí, quando aparece um cidadão comum, de bem, uma pessoa honesta, que vai à missa, né, dá um presentinho ali pra mulher de vez em quando, pronto, você não me ama. Por quê? Porque comparado com o fulano ali, você não é nada. Aí ferrou. Tudo isso aí, de fato, são problemas modernos. O Kleber quer falar alguma coisa? Eu não li aqui as mensagens do chat, mas se o Kleber quiser falar, já pode abrir o microfone. Tem sim, duas coisas. Complementando a fala do Luiz e a tua também, Matheus. Ali na encíclica aí que foi lida, tem uma parte para cima que ele fala que o São Paulo caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo no caminho para Damasco. E aí Nosso Senhor fala para ele que ele vai ter que encontrar o Ananias. E o Ananias vai daí, aquela cegueira que ele está ali vai desaparecer quando ele fizer esse encontro. Daí eu faço uma comparação assim, né? Como que eu fico imaginando assim, como que deveria estar o Ananias nesse momento? Porque o Ananias ele era um discípulo de Nosso Senhor. Então, provavelmente ele não era, ele era uma pessoa que estava em oração e provavelmente estava fazendo penitência. Eu não imagino ele assim uma pessoa que estava comendo em festa. Não. Provavelmente ele estava fazendo em oração e penitência. E ele, comparando com porque São Paulo era até mesmo ele cair do cavalo, né? Até essa expressão, ela no decorrer da história, a gente fala, caiu do cavalo, fui fazer tal coisa e caí do cavalo. É por causa dessa situação. É uma questão também, uma figura para soberba, né? Que o São Paulo era um profundo conhecedor da lei e perseguidor dos primeiros cristãos. E esse cair do cavalo, ele caiu da soberba. E, assim, Nosso Senhor poderia ter feito, não ter deixado ele cego ali naquele momento, né? Mas ele falou para ele, ó, você vai ter que ir até Damasco e não vai ser de uma pessoa lá que vai tocar em você e você vai sarar, vai melhorar. E essa pessoa era o Ananias, que, assim, na ordem ali, ele estava em oração e provavelmente era uma pessoa muito humilde. E esse tocar do Ananias no São Paulo, talvez que eu consigo entender aqui pensando agora, né? Seria a questão assim de como se fosse ele estivesse ungindo o São Paulo. Né? Acho mais ou menos nesse sentido assim que eu consegui entender. E aí só um complemento ao que o Matheus falou, a questão ali dos super-heróis, né? E da substituição dos santos. Interessante é que os super-heróis ali eles sempre têm assim um poder, né? Vamos chamar assim de poder, que geralmente apareceu nos santos na história. Então, por exemplo, o super-homem voa. A gente tem relato de santos que flutuavam. Parece tem alguns super-heróis que brilham. Poxa vida, na transfiguração de Nosso Senhor, ele brilhava. Então, consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo? A gente tem relato de que isso aconteceu com santos. Então, é uma substituição no imaginário, né? Que é o que o Luiz falou no começo, né? Como se fosse uma substituição no imaginário. E o catecismo ensina também que a bem-aventurança você vai ter isso, né? Você vai ter assim, você não vai mais morrer, você não vai sentir dor. É como se você se tornasse a bem-aventurança. É mais ou menos o que acontece com o super-homem, né? Ele não pode ser, tem agilidade, não sente dor. Ele tem toda eles fazem tipo uma adaptação do que é o santo para o homem. A diferença é que daí os super-heróis, eles vão lutar pela humanidade, né? E os santos, eles lutavam pela maior honra e glória de Deus. Era isso. Permita-me só um breve comentário antes do Guilherme falar. Os caras vai e transformam o Wolverine, né? Super, aquele tiozão peludão lá, e faz o São Sebastião boiola. É verdade. E acaba rebaixando o fim último do homem, ou seja, o grande propósito da vida do Wolverine, do super-homem aí, do Batman tal, é salvar a humanidade. Mas salvar a humanidade do quê? E salvar a humanidade para quê? Ou seja, faz ali um fim redundante, ou seja, é o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Porque, bem, a humanidade tem que ser salva para poder viver de um jeito confortável, para ficar vivendo bem, para que não tenha nenhum problema, para viver bem. Não tem um objetivo transcendente, que é
a visão beatífica, que é adorar a Deus, ver a Deus face a face, que é adorar a Deus e salvar as nossas almas, perde o sentido transcendente. O ser humano é um ser finito criado para o infinito. O ser humano só consegue encontrar a realização e a felicidade amando a Deus. Porque você pode amar infinitamente a Deus e não vai se cansar. Bem, você vai amar, vai salvar a humanidade para ela comer pastel o resto da vida? Tentar encontrar felicidade nessas coisas? Não. Ou seja, tira o fundamento e fica ali uma coisa extremamente circular, que como o ser humano tem já um aparato transcendente dentro de si, ou seja, o ser humano é feito para ver aquilo que não está neste mundo, ver as coisas espirituais, claramente logo logo vai dar depressão. Então, perfeitos comentários do Kleber aí. E sobre o Ananias, o soldado ele tem que estar pronto para o chamado. Ele tem que estar sempre pronto para ser chamado pelo general. Então, ninguém pode estar de bobeira. Nosso Senhor diz, né? Você não sabe a hora. Vocês estejam prontos porque não sabe a hora que o ladrão vem. Ninguém sabe quando será a segunda vinda de Cristo. Estejam sempre prontos. Porque, bem, Cristo precisa, ou melhor, Cristo quer a nossa participação na salvação dos homens. Ou seja, Deus quer nos usar como instrumento de salvação para as pessoas. Então precisamos estar prontos, porque, bem, imagina, chega uma pessoa, tu bate na minha porta, Mateus, eu estou pronto para virar católico. Você pode me ensinar a doutrina? E eu não sei. E aí como é que fica? Aí complica a salvação da pessoa. Claro, Deus dá os jeitos dela, mas bem, a parte que a mim foi cabida, faltou. Então, sai. Sem som. Som. Voltou. Um comentário aqui, que além de terem substituído na mente da população geral ali, colocado esses falsos heróis aí, né, que às vezes até é gnose no meio, essas coisas aí, os protestantes que se dizem católicos, vulgo aí essa modernistada toda aí, eles, até os santos deles, os falsos santos deles, hoje em dia é tudo, também foi substituído, né, pelos verdadeiros santos. Você vê ali um Carlos que acreditava na salvação ali da alma dos animais, não sei o quê, o Karol Wojtyla ali, aquela bruxa da Kowalska lá. Então, até isso, para os que se dizem aí católicos, né, esses modernistas, até isso foi substituído, né? Vai comparar ali com os verdadeiros santos, né? Não tem nada que se comparar, né? Então, era só esse comentário aí que eu gostaria de fazer. Inclusive, acho que numa taverna a gente estava discutindo o João Pedro ali, acho que teceu bons comentários ali sobre essa questão, né, do cinema ali, de acabar substituindo ali, né, estragando a cabeça da pessoa, muitas vezes na infância, né, e na vida adulta ela já está toda contaminada aí por ideias absurdas. O cara acredita em extraterrestre, sei lá, o cara tá com a cabeça estragada, é muito difícil reverter isso, né. Isso muitas vezes é pelos esses falsos ideais de heróis, por esse cinema aí. Assunto sério, coisa grave, né? Por isso que eu acho muito interessante evitar, tanto aí para, inclusive os adultos, né? Mas as crianças, evitar contato com esse tipo de conteúdo aí que vai acabar destruindo a cabeça delas. Mas era isso aí que eu gostaria de comentar. Tá? O ser humano ele foi criado para a realidade. Então, o ser humano tem que aprender a lidar bem com a realidade, a amar a realidade, a encontrar o bem, a fazer o bem na realidade, não no mundo imaginário. Bem, se você ama o imaginário, você está automaticamente desprezando o real. Então, como é possível? Eu amo um mundo em que eu tenho um Omnitrix, eu bato lá e viro não sei o que, eu faço isso, faço aquilo. Tá sabotando as crianças desde pequeno. Isso aí é um fato, realmente. É um fato. Que cria pessoa, cria criança não pro mundo real, mas pro mundo imaginário. Enche de coisas e modelos mentais que ela não vai utilizar na realidade, mas que vai estar utilizando no imaginário, que não vai servir pra coisa nenhuma. Aí na hora que chega assim a necessidade de fazer alguma coisa na realidade, não consegue. Porque não ama a realidade, ama o mundo imaginário. E aí, revolta gnóstica. Também tem essa. O mundo imaginário que eu criei na minha cabeça é perfeito. O problema do mundo real, a desgraça do mundo real é que não é igual ao do meu mundo imaginário. Então, sei lá, vou fazer barbaridade aqui no mundo real, porque pode, porque o que importa é o mundo imaginário. Essas coisas todas acontecem. Todas essas coisas acontecem. E é o entretenimento também. Na linguagem militar, existe o termo diversão. Quando há uma operação de diversão, significa uma distração do oponente, de desviar a atenção. Ou seja, as pessoas que estão focadas na diversão, elas não estão focadas na realidade, em fazer alguma coisa concreta. Então agora eu vou me divertir. Você vai se divertir, você vai fazer algo para você se sentir bem. Só que nós não fazemos as coisas para nos sentirmos bem. Nós nos sentimos bem quando nós fazemos aquilo que tem que ser feito. Então, quando você come para se alimentar, você se sente bem porque você se sente saciado. Se a comida for boa, isso ajuda. Agora, eu vou comer para me sentir bem. Pastel.
O primeiro passo é uma delícia, o primeiro você está se alimentando, o segundo você está se alimentando um pouquinho. No 10º já não é por alimentação, é por gula. Bem, perde tudo. O videogame, mesma coisa. Vou jogar um videogame para me sentir bem. Você vai jogar um videogame para se sentir bem. E a realidade? Palpável, cadê? Então vai faltando problema, vai faltando coisas nesse sentido que vão dando fundamento para nossa realidade. Deixa eu comentar alguma coisa aqui no chat. E a realidade virtual, exatamente. Tem uma tirinha, deixa eu ver aqui. Se alguém puder falar alguma coisa, que eu quero colocar essa tirinha aqui. Deixa eu procurar essa tirinha. Só mais um comentário, né? Os super-heróis geralmente usam máscaras, né? Os santos eu não tenho conhecimento nenhum que usava. Se é tão bom assim, por que usar máscara? Justamente. É a cabeça da pessoa aí que cresceu aí, né? Passou a adolescência ali assistindo filme da Marvel, essas coisas, muitas vezes ali na idade adulta tá toda destruída, né? Sei lá, acredita, tem multiverso, essas coisas. Isso aí foi o quê? Esses filminhos aí que fica assistindo, foi toda essa influência, romance, sabe? Todos esses livros aí que não literatura pagã aí que foi destruindo a cabeça da pessoa aí. Aí para reverter todo esse estrago aí é complicado. Você tá sem som, Matheus? Agora beleza. Essa tirinha aqui eu acho bem engraçada, bem interessante. Olha lá, o carinha na praia, ele tá com a namorada dele. Amor, tira o óculos de realidade, vamos aproveitar o cenário. Ok. Aí ele tira o óculos e na verdade ele tá tirando o óculos dentro da realidade virtual e o quarto que ele vive jogado no chão, as paredes sujas aí e tal. Eu sou ricaço no GTA. Aí vai ver o cara onde mora, assim, parede por rebocar, tal, não sei o quê. E, gente, assim, hoje em dia aprender a rebocar a parede não é uma coisa tão difícil. No YouTube aí você com certeza aprende a fazer muita coisa. Então, no mundo em que a pessoa tem internet, o cara viver numa situação dessas, geralmente é porque ele está desviando a atenção para alguma outra coisa. Geralmente é isso. Geralmente é isso. E bem, se eu estou tendo sucesso e progresso na minha vida virtual, minha vida imaginária, por que eu vou cuidar da minha vida real? O problema da realidade é que você volta para a realidade. Esse é exatamente o problema que, por exemplo, um cracudo passa. Vocês acham assim que, por exemplo, o cara enquanto tá na brisa, na noia do crack, não tá feliz? Tá maravilhoso. O problema é que passa. Aí mais e mais vai dar o mesmo problema. O problema do cara viciado em videogame é porque uma hora ele tem que desligar o videogame. Se ele pudesse não desligar o videogame e viver dentro do videogame, ele fazia isso. Embora o filme Matrix tenha lá 1 milhão de problemas, mas algumas coisas são interessantes naquele filme. Lá ele diz o seguinte: todo mundo que tá dentro da Matrix é o teu inimigo, falando pro Neo. É o teu inimigo. Por quê? Porque essas pessoas não querem sair da Matrix. Elas vivem uma vida confortável, que tá tudo bem, que tá satisfeito. E se você tira da Matrix e leva pra realidade, a realidade é feia, é dura, tem alguém dominando ela, tal, não sei o quê. Agora, quando ela nem sabe que ela é um escravo, ela é uma pessoa super feliz. Só que na verdade é um escravo. E aí? Aí, claro, os objetivos desse filme, assim, que são os problemas dele, é confundir o que é realidade e o que é mentira. Mas, de fato, se isso foi planejado, hoje em dia a gente já vê certas pessoas que se perguntam o que é verdade e o que é mentira. E você pode alongar esse pensamento, e você tem o traidor que volta pra Matrix, exatamente. Você pode alongar esse pensamento que é o seguinte: num joguinho aí eu sou um gato. Então o que me impede de ser um gato na vida real? Eu vou fazer uma cirurgia, vou colocar as orelhinhas de gato, o rabinho de gato, e vou ser um gato. Miau. Eu quero ter os direitos de gato, eu quero ser tratado igual um gato. Pronto. Por que não? Gato, coelho, cachorro, sei lá, qualquer coisa aí. As pessoas pensam assim. Na realidade, não sei o que, bem. Então, tudo isso aí são problemas. Problemas da modernidade, coisas graves. Eu aconselharia, olha, eu já perdi muito tempo com videogame no passado. Não faria isso. Recomendo a todo mundo, assim, fazer igual o Prece. Se tem um videogame, vende o videogame, vende o PS4. Como diria também o nosso amigo gaúcho, parem de ler livros de literatura, parem de ler livros aí de romance e tal, vai aprender a rebocar uma parede, capinar um lote, não sei fazer, consertar tomada, tem tanta coisa interessante para fazer, vai ler a Bíblia, vai ler história de santo. Eu faria muita coisa diferente hoje na minha vida, sobretudo nesses assuntos de realidade virtual, tal, sei lá, essa formação do imaginário. Isso aí um dia a gente vai fazer uma aula sobre isso. É um problema gigantesco, a quantidade de ideias más transmitidas nesses videogames, a quantidade de ideias más transmitidas nesses filmes, que distorce a realidade, meu Deus, é absurdo. São absurdas mesmo, absurdas. Isso aí. Arrumar a cerca, pintar o quarto. Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Também já joguei, vou consertar e vender. Tem até padre que compra, viu? Fica a dica. Frete grátis para Evotiva vai dar sucesso. Sucesso de vendas. Bem. Então saiam da internet. Vocês não podem ficar aí, ficar na internet o dia inteiro. Então, complicado. Bom, eu acho que é isso. Deu 18 horas, a gente vai rezar o Ângelus terminando aqui.
Alguém quer. Alguém quer comprar mais alguma coisa? Quer comprar, ó, quer falar mais alguma coisa? Então, fechou. Pessoal, forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Salve Maria Santíssima. Só Cristo é Rei. Morte ao modernismo. Um abraço. Tchau, tchau.